Olá, sejam bem-vindos ao Dentística em Doses. Eu sou o Rafael Decurcio e hoje o episódio vai discutir o papel da endodontia para os resultados estéticos quando se refere a substratos escurecidos. Para essa discussão, estarei felizmente acompanhado do professor Lúcio Monteiro. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, senhores. Que alegria. Professor Anderson Aleixo. É um prazer estar de novo aqui com vocês, dividindo essa mesa aí com esses professores, esses monstros. E professor Júlio Almeida. É sempre uma satisfação, meu irmão. Queria começar perguntando... Não, eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou. Melhor não. Lá vem. Uma das condições clínicas que a gente, durante muito tempo, percebe para intervenção de dentes tratados endodonticamente é a alteração cromática, né? Por uma questão óbvia. Qualquer intervenção no elemento dental ele perde as suas características cromáticas orgânicas, naturais. Mas há uma situação, primeiro, histórica, de que tem intervenção endodôntica, o dente escurece. E, recentemente, além do escurecimento, havia um escurecimento rápido. O que antes era um escurecimento tardio, depois vivemos uma fase de escurecimento muito rápido do substrato. Primeiro, para a gente poder discutir inicialmente para a endodontia e depois para a reabilitação estética. É fato, ao intervir, o elemento dental escurece e por quê? Para você, professor Júlio. Vamos lá. Quando você faz uma intervenção endodôntica, você alterou o elemento dental. Então, o que antes, vamos imaginar, 2 incisivos centrais, um sem nenhum tipo de intervenção, um dente rígido, e o outro um dente que vai receber uma intervenção endodôntica. Por algum motivo, um trauma anterior que não danificou a estrutura, mas de dentina e esmalte, mas o dente desenvolveu uma patologia, uma lesão periapical, uma periodontite apical, e eu precisei fazer uma intervenção endodôntica. Com mínimo de intervenção, com mínimo de desgaste pela região palatal, e consegui realizar o tratamento endodôntico, e agora o reabilitador vai fazer uma restauração simples. É a mesma coisa eu ter um dente rígido com a câmara pulpar polpa e o outro ele não ter nada ali dentro? Ele vai ser preenchido com material restaurador. E a sensibilidade, o critério, o olhar de vocês que trabalham com estética, ele é muito criterioso. Então, o dente, o comportamento da luz, né, da reflexão, ele já vai alterar. Então, só o fato de fazer uma intervenção, eu vou ter alterações. E aí cabe ao reabilitador achar soluções para produzir, ou reproduzir, ou retornar aquela condição, tendo o dente lateral como referência. A questão é, além disso, além dessas alterações, vamos falar de dentes escurecidos, ou processos de escurecimento quase que patológicos, vamos tratar dessa forma. Existem situações já sabidas que podem ser ocasionadas por uma deficiência técnica durante o tratamento endodôntico. Por exemplo, nessa busca de uma odontologia minimamente invasiva, eu vou fazer mínimos desgastes para entrar dentro do dente com o microscópio que eu tenho hoje, uma lupa, uma boa magnificação, eu consigo fazer uma perfuração, uma trepanação minimamente invasiva, entrar dentro do dente com as minhas limas altamente flexíveis e fazer um tratamento endodôntico. Só que eu não tive a oportunidade de limpar bem toda a câmara pulpar. Que se você voltar na anatomia, ela tem uma projeção que vai chegar próximo ao bordo incisal, é uma câmara em leque. E eu vou deixar, então, cantos com restos de remanescentes pulpares, restos de materiais obturadores, e isso, com certeza, vai repercutir no escurecimento dental. Então, uma das causas do escurecimento é essa ânsia do endodontista ou do dentista, do profissional, em ter uma abertura coronária minimamente invasiva
E isso a gente tem na literatura. O Daniel tem um trabalho belíssimo, publicado junto com o professor Emanuel, onde eles mostram, isso faz uma reflexão, está até publicado em português. A gente sempre mostra nas nossas aulas. Então, essa busca por uma odontologia minimamente invasiva, ela repercute, nesse caso, como a manutenção, uma dificuldade na limpeza e vai ter o que é o pior para o paciente, o escurecimento do elemento dental. Porque tem, jocosamente, por incrível que pareça, isso é quase uma piada, criar inclusive um nome para isso, acesso ninja. Quer dizer, pensar que uma profissão promovendo saúde, mesmo que seja por estética ou funcional, você cria o acesso ninja como se isso fosse uma vantagem. A salvação do mundo, né? Desprezando critérios técnicos, científicos e biológicos. Você acessar pouco e deixar remanescente pulpar é deixar restos orgânicos dentro da estrutura dental que vai confiar na presença divina para ajudar aquele ser. Quer dizer, é um negócio absurdo. Beira a idiotice profissional, né? E para a reabilitação, quando estamos diante de, por exemplo, que é a grande dificuldade, quando estamos com uma maxila inteira, uma boca inteira para preparar, criar espaço protético, não importa nem a cor do substrato, qualquer cor que tiver, você equaliza na espessura do material. A grande dificuldade que a gente tem é quando nós temos dentes vizinhos, em que um tem estrutura orgânica cromática natural e o outro escurecido, né? Qual que é a dificuldade que nós temos, você tem, Lúcio, e todos nós, né, que representa todos nós, para esse tipo de situação, quando estamos diante de um substrato escurecido por uma intervenção óbvia, que toda intervenção altera cromaticamente. Então, assim, não é culpa, é consequência da indicação. Isso tem que estar claro também, né? Não, é culpa da... Não é culpa, é uma consequência natural de qualquer intervenção. A alteração cromática, nós temos dificuldade nessa reabilitação, né? Temos bastante. E só voltando um pouquinho, professor, porque me chamou muita atenção isso, porque é uma rotina clínica nossa, muitas vezes. Você pega um dente tratado endodonticamente com esse tipo de abertura ninja, né? Que eu nem sabia disso. É um contrassenso, né? Talvez. Você está com altíssima tecnologia de magnificações, microscópio, e aí vai despertar num outro profissional, você fala assim, mas ele deixou isso aqui? Né? Por exemplo, então para nós fica assim, sobretudo às vezes de um central, né? Só aquela abertura e ali na câmara pulpar, e isso é claro que vai trazer o escurecimento. Isso você vai ali, tira e fica pensando, poxa, aqui ele está tão avançado, mas aqui nos dificultou. E aí chega também nessa pergunta sua, professor, para nós, sobretudo no incisivo central, se eu tenho um escurecido, né, e o outro não, e às vezes essa face vestibular desse central às vezes está íntegra, para nós é muito difícil se a gente vai partir para, olha, eu vou tentar talvez um clareamento que antecede às vezes esse procedimento restaurador, mas o dente já tratado endodonticamente, depois eu vou preparar esse dente, o quanto eu vou preparar para, de repente, se a solução foi uma faceta, eu atingi um nível de dentina que agora não vai para uma coroa e eu vou ter comportamentos ópticos diferentes, distintos desse outro dente. Então, eu vou ter que trabalhar com um ceramista que vai trabalhar com excelência para imitar a natureza desse dente vizinho. Nos traz dificuldades assim, e talvez seja um dos maiores desafios da estética, né? Imitar a natureza em um só dente. Aí é muito difícil para nós, muito complexo, né, professor? É isso que eu ia comentar agora. Quando a gente vai reabilitar um dente, tem um incisivo escurecido, né? Acho que a maior dificuldade da reabilitação que eu vejo em relação à alteração cromática é isso. Eu preciso fazer um dente e ele tem que imitar o dente natural. Então, se já teve uma intervenção e essa intervenção já faz com que o dente tenha essa alteração óptica diferente, então eu preciso entender que possivelmente ele vai se comportar de maneira diferente. A absorção de luz, a transmissão de luz, a reflexão de luz vai ser diferente nos dois. Porque eu tenho um substrato alterado ali por baixo da minha reabilitação. Então é uma dificuldade muito grande que a gente tem.
E recentemente, até por um incômodo clínico da professora Paula Cardoso, que trabalha absurdamente como poucos, tem uma percepção clínica, uma experiência clínica muito grande, e recentemente, por esse incômodo dela perceber de solicitação da intervenção endodôntica, por indicação óbvia, reabilitava em pouco tempo aquele elemento especificamente, alterava de cor. O que depois desse incômodo, dessa busca, desse estímulo, desenvolveu-se? Qual foi a explicação recente disso, Júlio? Esse incômodo da professora Paula, ele startou uma investigação, uma publicação, né, um trabalho experimental com o professor Daniel. Então, a Paula veio com essa... E a maioria das nossas boas investigações são essas, que começam com um incômodo ou uma dúvida clínica, que é o objeto do que a gente está discutindo aqui. Eu faço o tratamento endodôntico, coloco uma faceta em seguida e o dente. Não imediatamente, mas com um intervalo curto de tempo, ele começa a desenvolver um escurecimento dental, né? Isso aconteceu com depois 2 pacientes, e a professora Paula startou essa necessidade da gente investigar um pouco melhor. E aí eu dou um passo atrás e vou fazer uma reflexão não só para esse caso, mas para a odontologia de modo geral. A odontologia hoje, a maioria das profissões, mas na odontologia isso é muito evidente, principalmente para você, para nós que participamos de eventos científicos constantemente. A cada evento, a cada ano, surgem e entram no mercado opções de materiais, cimentos, resinas. Parece que é uma estratégia comercial, né? Como eu tenho o iPhone 1, 2, 3, todo ano tem uma inovação. Às vezes você tem até tecnologia para lançar um produto, mas não, eu vou guardar esse para o modelo 2024. Né? Então, tem essa... E isso acontece na odontologia hoje. A evolução dos materiais e também as opções de marca e produtos. Isso entra todo ano, vira uma moda, como a professora Ana mencionou aqui, o professor dá uma aula no congresso, termina a aula, ele vai lá, compra, e isso gira no mercado. E é nosso papel, enquanto profissional, a gente tem que desenvolver essa habilidade, essa competência de estar acompanhando a evolução desses materiais e entender a composição, o que tem ali dentro, quais são os reais benefícios. Todo avanço tecnológico não significa necessariamente uma evolução. E cabe a nós essa análise crítica. Então, esse caso, ficou nítido a questão de um componente dentro do material que eu uso para cimentar o dente, dentro do material que eu uso para obturar o canal. Na endodontia, nós temos um caso que o melhor cimento endodôntico que a gente usava por anos, a empresa foi comprada por uma outra empresa. Isso acontece na odontologia a todo momento. Regularmente. Então, ela compra a marca. Só que ela muda a composição. Ela aproveita a marca já é sólida, o dentista está acostumado a comprar, e ela muda a composição do material e, por exemplo, substituiu o agente radiopacificante. E esse agente radiopacificante foi responsável pelo escurecimento de vários dentes. Né? Então, a gente deixou de indicar, mas isso não foi informado. Então, se você não é um profissional atento, que está acostumado a ler bula, a acompanhar as mudanças, a empresa X comprou a outra, mudou a composição do material, né? A gente viu, evidentemente, nossa, o dente, quando eu uso esse material, ele fica mais radiopaco. Mas por quê? Então, é nosso papel, a análise crítica, o acompanhamento, entender o que a gente está fazendo. Porque a evolução é muito rápida. E nem sempre dá tempo de ter uma validação nas pesquisas. Né? Até porque, às vezes, também a gente tem as pesquisas da própria empresa, né? E aí o profissional que está com esse material no mercado, ele está ali vendo aquelas pesquisas e não sabe realmente como aquilo vai desenvolver durante o tempo, né? Então, não basta só o profissional ser bom. A gente tem que saber qual material que a gente está trabalhando, né? Exato. E não ficar refém da colocação do vendedor. A responsabilidade pela escolha
e a análise crítica do material é nossa, é do profissional. Né? A gente vê muito um profissional que põe numa posição inferior e acredita no que o vendedor, o cara do balcão está colocando. Né? Então isso me deixa muito intrigado, às vezes, de estar andando numa feira comercial e ver um profissional que põe numa posição inferior ao cara que está vendendo, que é simplesmente técnico, não tem responsabilidade nenhuma com tratamento e com o paciente. Porque quem que assina, quem que é o responsável que assina o prontuário é quem? É o profissional. E se ele acredita no que o vendedor está falando, ó, surgiu esse material aqui, que ele é a versão X turbo e você vai ter excelentes casos. Aí o dente do paciente escurece. Não, mas o vendedor X me falou. Porque essa foi uma história interessante, porque a Paula trazia sistematicamente o mesmo relato. Mas está acontecendo algo, está acontecendo algo, está acontecendo algo. Até que a Endoscience absorveu a ideia de desenvolver junto com a equipe dentística esse trabalho que foi publicado recentemente. Mas a questão e aí, Lúcio, queria até a sua opinião, ao alterar, o paciente não tem nenhuma responsabilidade. Quando ele te buscou, de novo, ele entregou para você a magia da relação humana, que é confiança, para a obtenção do resultado. A obtenção imediata foi conseguida, mas em curto espaço de tempo. Em longo período de tempo, vão haver mudanças cromáticas, funcionais, estruturais. É comum, mas em curto espaço de tempo, uma alteração cromática considerável, porque mostrou-se uma alteração considerável cromaticamente, o nível de responsabilidade que nós temos, né? Tem que intervir, tem que auxiliar, tem que solucionar o problema, né? Sem dúvida, e é intrigante, né, isso que o professor Júlio traz, porque quando você muda a composição, né, de um medicamento, de um material, e continua o mesmo nome, né, milhões de profissionais não são estudiosos, né, para correr atrás, para investigar. E aí você se torna refém, continua o mesmo nome, né? Eu sempre usei esse material na minha vida e agora mudou, né? Graças a Deus que nós temos até a às ciência. vezes a mudança, tem até uma mudança de nome, né? Mas é não sei o que, X e o outro X mais sutil, ou então né? X plus. Aí você fala assim, não mudou nada isso daqui, né? Sem dúvida. E o que o professor Rafael traz, a responsabilidade, ela é pura do profissional, porque muitos querem às vezes não assumir, né? E colocar a culpa, não, é o seu dente, né, alguma coisa, porque não, o meu trabalho eu fiz aqui com esmero, eu usei a melhor cerâmica, usei a melhor resina, e o seu dente escureceu. Não, a responsabilidade é sua como paciente. Você que tem que ir atrás para investigar sobre essa falha e solucionar. E aí sim, né, ser interdisciplinar, multidisciplinar, né, que nós vamos buscar, né, a endodontia para saber. E a professora Paula teve, né, essa sabedoria incrível de questionar. Já no segundo ou no terceiro, ela tem alguma coisa errada, porque isso não é comum. E o que foge, é claro que nós vamos falar com o paciente, olha, isso não é comum. Nós temos aí uma casuística de 70 mil casos, nós estamos no terceiro com grau de escurecimento. Nós vamos ver e vamos resolver seu problema, né? Eu acho que o importante é resolver o problema para o paciente. Ainda que a gente tenha que buscar a ciência, que vai demandar um pouco de tempo, mas nós temos que resolver, né? Porque ele nos trouxe a confiança para nós. E quando estamos diante de um substrato escurecido, ponto final, já está aqui presente. Nós temos alguns critérios de intervenção na reabilitação estética, né? Funcional. Criação de espaço, opacidade de material, espessura de material, mascaramento do substrato escuro, ou seja, tem uma série de possibilidades terapêuticas. Uma delas, que durante muito tempo e ainda hoje preconiza-se por algumas linhas de trabalho clínico, é o clareamento interno, né? Qual a visão da endodontia sobre o clareamento interno? Hoje, visão contemporânea. É motivo de muita polêmica, né? E polemizar agora, vamos polemizar. Então, eu vou começar. Interessantemente, não deveria ser, né? Não deveria Porque ser. primeiras discussões devem ser travadas num ambiente sereno.
né? Opiniões contrárias Com certeza. é que nos fazem crescer. Mas isso é poético, parece que para o ser humano. Parece que o ser humano gosta de polemizar. Então vamos à polêmica, né? Vamos à polêmica. Primeiro vou falar a minha posição, que eu tenho a minha opinião, e depois eu explico o porquê dela, e acho que isso facilita o debate, enriquece o debate. Né? Não faço. Então me indicou, o professor Lúcio falou assim, Júlio, é um dente, como aquele caso que eu falei, é só um incisivo ali, eu não vou fazer a restauração a mais simples possível, eu não vou transformar esse dente em faceta, em coroa, ele não precisa, a forma está excelente, tem muita estrutura, mas ele está escurecido, eu queria que você fizesse um clareamento interno. Eu não faço. Ponto. Não faço clareamento interno. E ponto final. Por quê? Vamos aos porquês. Quando você faz um clareamento interno, eu posso ter um fator de risco para o desenvolvimento de um processo patológico que a gente denomina de uma reabsorção cervical. Então, imagine, você coloca um agente químico dentro do dente, próximo à região cervical. Por que tem que ficar próximo à região cervical? Porque não adianta você clarear só o terço médio e incisal desse incisivo. Você precisa clarear o dente por completo. Senão você até dificulta o trabalho do ceramista. Imagina ele pegar um substrato que do meio para cima está de uma cor e lá na cervical, onde a espessura vai ficar fininho, ele está mais escuro. Aí que é problema. Aí o problema até aumenta, né? Penso eu. Mas, não, enfim. fato. Esse é fato. Então, eu preciso clarear o dente como um todo. Para clarear o dente como um todo, é anatômico. Você tem que deixar o seu material perto da região cervical. E aí é que está o problema. Perto dessa região cervical é onde eu encontro o esmalte com cemento. Essa linha, o esmalte, às vezes fica por cima do cemento, às vezes o cemento fica por cima do esmalte, às vezes eu tenho um gap. No mesmo dente. Isso não é matemático, não é rígido. Não é rígido, né? Então, a dentina, ela é porosa. Eu tenho um canal. Então, a repercussão do material que você pôs dentro do dente, ele vai clarear, por quê? Porque ela penetra. Age por difusão, né? Age por difusão, vai ter uma reação onde vai ter liberação de oxigênio, vai quebrar aquelas moléculas pigmentadas ali e o dente vai clarear. Então não tem um stop de parada, né? Eu vou clarear só até chegar na dentina. Ele vai atravessar toda aquela massa dentinária. Principalmente aquele que faz em uma sessão ou numa concentração mais alta, que normalmente é o que a gente usa para o clareamento interno. E quando ele chega nessa região de gap, às vezes ele está acima da gengiva, às vezes ele está dentro do espaço biológico. E qual que é a repercussão disso? Ele vai gerar uma agressão no ligamento periodontal, nas células que estão ali. Vai gerar um processo inflamatório. Um processo inflamatório vai ativar células clásticas que vão entender aquele processo inflamatório, uma necessidade de um processo inflamatório, e uma das consequências são essas células começarem a absorver a estrutura dental. Deixa eu te perguntar, aproveitando, à luz do conhecimento atual, é possível garantir o selamento desta área ou ainda não é possível? Por uma questão prática, odontológica, profissional. Por que eu pergunto isso? Porque pode ser que aconteça, pode ser que não. Qual é o limite do profissional para estabelecer, na dúvida, a intervenção ou não? Esse é o ponto, né? Então, é a conclusão que eu vou chegar, porque eu não faço, é uma opinião minha e estou explicando por quê. Uma das consequências, não acontece em todos os casos, mas é uma das consequências do clareamento interno, ou pode ser uma das consequências, a reabsorção cervical. Você, como implantodontista, sabe o que significa uma reabsorção cervical. Para tratar, quando é possível, tracionamento, são procedimentos extremamente sensíveis e difíceis e muitas vezes contraindicados, em função de perfil de emergência, tamanho de raiz e por aí vai. Então, quando acontece uma reabsorção cervical, muitas das vezes, o tratamento é exodontia. Então, eu considero um acontecimento catastrófico, que é a perda do elemento dental. Que eu trabalho na perspectiva de manter o elemento dental. O endodontista trabalha nessa perspectiva. Então, por ser uma dessas consequências,
pode acontecer. Quantos você precisa fazer para acontecer? Eu não tenho esse percentual muito bem definido, porque é difícil fazer um estudo de corte nessa perspectiva. Ninguém vai fazer clareamento interno. Tal. Então, você trabalha com percentuais, dados epidemiológicos, mas existem muito poucos dados para a gente saber em quantos pacientes acontece, a cada quantos pacientes. Mas a questão é, quando acontece a catástrofe? Se for para um paciente, mesmo que eu faça 20 e um dá errado, cara, é um incisivo central do meu paciente. Então, eu não quero ser acusado dessa negligência. Poxa, você fez esse aqui, porque é impossível diagnosticar se tem algum tipo de gap. Ou prever. E o fato de você, mesmo que você consiga determinar que eu tenho um recobrimento na cervical, não dá para prever o efeito do agente químico, do dano que vai causar e como o organismo vai responder àquela agressão. Esse é um fato. E a outra, aí o que eu escuto? Não, eu faço, Júlio, mas eu faço um excelente tampão. Eu faço um tampão com resina, eu faço um tampão com ionômero. O que é o tampão? Desobtura o dente até abaixo do nível cervical e faz um tampão, uma restauração blindando o canal. Com diferentes materiais. Ionômero de vidro químico, ionômero de vidro fotoativado ou resina composta. Na tentativa de quê? De impedir que o material químico que clareia o dente passe para a massa obturadora. Ok? Eu acho que isso acontece. Tenho a convicção de que isso acontece se você não deixa o material descer para dentro do dente. Mas é uma questão anatômica. O seu incisivo central está aqui. Você precisa clarear a coroa toda, certo? Quando você olha na cervical, ele tem a curvatura, o zênite. Agora imagina nas mesiais. O nível dessa junção amelo-cementária na vestibular é o mesmo das proximais? Então, se você faz um tampão bem próximo do nível da junção amelo-cementária no nível da vestibular, na proximal aqui está. Então, o seu agente ele vai penetrar... Por difusão. Em lateralidade, vai chegar ali onde estão as papilas, que é onde acontece a reabsorção cervical. Normalmente nas proximais. Se o seu tampão é muito bom e você jogou lá para cima, a cervical do seu dente não vai clarear. E você vai ter aquele problema que eu falei. Então, assim, não é efetivo, não é seguro. Então, do meu ponto de vista, não é aplicável. Então, por isso eu não faço. Primeiro, porque a repercussão, a consequência, ela pode ser catastrófica e, tecnicamente, eu não consigo garantir que eu vou impedir essa catástrofe. Por uma visão conservadora, o resultado pode ser a perda do elemento dental. Né? Mais uma vez, que a gente discutiu na primeira questão. Por uma visão tentando manter a estrutura dental, eu deixei o dente escurecer. Esse é um tema... clareamento interno para os próximos episódios, porque temos muito a discutir com isso. Mas para finalizar, uma palavra, Lúcio. Clareia ou não? Não. Clareia ou não? Não. Obrigado a todos que nos acompanharam. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá. Até lá. Obrigado. Aproveitando o momento. Lúcio, eu queria te fazer uma pergunta. Quanto você cobra para assustar uma casa de 3 quartos? Tem banheiro? Tem banheiro. Suíte ou é aquele... 2 suítes. E alpendre. Então, nós estamos de promoção nesse... Alpendre, alpendre, varanda. No mês de maio está um pouco mais barato, viu, professor? Outubro fica caro. E eu queria Sai, fazer uma Lúcio, pergunta. que agora o Daniel senta sozinho sem você. Professor, você é descendente de alemão? E assim como a sua mãe... Você quer que eu fale sobre o nome dela? O sobrenome dele é Rafael von Schopenhauer.